A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvinte da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, neste sábado de Aleluia, né? Dia que faz parte da nossa Semana Santa. Amanhã teremos a Páscoa, os coelhinhos irão aparecer assim um tanto tímidos, né? Porque realmente, segundo consta aí, dizem que eu falei, ô coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Ele olhou, leu e me bloqueou. A coisa tá feia, né? Mas vamos lá. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, hoje nós estamos tendo o prazer aqui de rever o nosso amigo, o professor, o advogado, o homem público, o doutor Henry Grazinoli. Bom dia, doutor Henry Grazinoli. Bom dia, doutor Paulo Magno. Bom dia aos amigos do Lions Clube Quitandinha. Bom dia aos amigos da Rádio Imperial e a todos os ouvintes. Minha saudação especial nesse sábado de Aleluia, onde a gente se enquadra, vamos dizer assim, né, numa semana em que os cristãos do mundo todo relembram o Calvário de Jesus, não é, que vem desde a glória da entrada vitoriosa em Jerusalém até a crucificação e a ressurreição que se dá no domingo de Páscoa. Então, o Calvário de Jesus, e aqui nós no Brasil, o nosso Calvário que estamos padecendo, vivendo um Calvário que não dura poucos dias. Exatamente. Já dura quase que uma eternidade. Exatamente. Não é isso? Por falar nisso, doutor Henry, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o que pode se entender por ética. Você que é professor de uma faculdade de Direito, que leciona, que conhece, que é advogado militante também, conhece bem, é sabedor. Nós temos um código de ética profissional, como todas as profissões o têm, né? O que é a ética? Bem, Paulo, a ética, ela muitas vezes se confunde com a moral, e é natural que se confunda, porque na realidade ela se constrói, a ética, ela se constrói a partir de uma série de princípios de ordem moral. Só que a moral, no sentido que as pessoas a conhecem, ela é mais genérica, ela é mais ampla, né? A moral pode atingir, digamos assim, ou ela pode orientar com base em princípios e regras toda uma sociedade, né? E uma sociedade eclética, uma sociedade que tem variações de pensamento político, ideológico, religioso. A moral pode ser genérica. Agora a ética não. A ética é uma especificidade. Exatamente. Ela é particular, digamos assim. Embora um conjunto de regras, um conjunto de posturas que se passa ou que se espera na conduta. É por isso que você muito bem disse, os advogados têm um código de ética próprio, os médicos têm. Os grupos em geral e instituições têm seus códigos de ética, que nada mais é do que um conjunto de regras, de princípios, de normas que devem ser seguidos para que se justifique ou que se realize da melhor maneira aquela atividade. Existe a ética política, por exemplo, que agora está sendo muito discutida, né? Pois é, era exatamente a pergunta seguinte que eu ia lhe fazer. Existe ética política? Existe ética política, sim, e a ética política, ela tem normas de caráter geral e normas de caráter específico, né? Política, no sentido estrito da palavra, significa exatamente a ação em prol do todo, em prol do conjunto, né, da polis, que é, vamos dizer assim, uma comunidade. Nós temos como base da ética política um dos elementos, que são vários requisitos que compõem esse conjunto ético da política. Um deles é
A confiança. A confiança é um dos requisitos da ética política. Porque você, quando, no sistema político moderno, ocidental, que nós conhecemos e que nós praticamos aqui, no regime democrático, quando você elege um político, quando você vota num candidato, por exemplo, no sistema de eleições diretas, o que permeia essa relação, o primeiro princípio é a confiança, porque você só vota em quem você confia. Lógico. Né? E a ética política, ela tem outras normas que são permitidas. Por exemplo, a negociação política, né? A conversa, o diálogo, o acordo, a troca de interesses, não de favores pessoais. Exatamente, é bom deixar isso bem claro. A troca de interesses, né? Por exemplo, o parlamentar, né, o senador, ou o deputado, ou o vereador, que apoia o prefeito, mas que também exige que esse chefe do Poder Executivo conceda a ele, atenda a ele alguns pedidos que são a visão política para atender a pretensão política dele. Mas visando sempre o bem-estar coletivo, sempre, não individual. Sempre. Não é, o bem-estar coletivo, o interesse de terceiros. Não é? Ao contrário, fere a ética política quando o indivíduo atua com base em interesses próprios ou interesses específicos particulares. Não é? Muitas vezes escusos. Exatamente. Então, um dos itens que compõe, além da confiança, a ética política, é também a ação em nome do interesse público sempre. Perfeito. Nossos políticos estão habituados à ética? Olha, é muito fácil, doutor Paulo, falar nesse tema hoje no Brasil, porque os exemplos são o contrário, né? A mentira numa campanha eleitoral não fere o princípio elementar da ética? Pois é, eles não chamam de mentira. Essa fere. Eles costumam dizer que são promessas não cumpridas. Que não foram a mentira passa a ser a promessa não cumprida, né? E aí você entra num círculo vicioso. Eu prometo, mas não cumpro, mas eu não sou mentiroso. Apenas eu não tive condições de fazê-lo. Em geral, justificam dessa maneira, né? Fins que não justificam os meios. Exatamente. Né? Agora, quando se cria factoides, coisas que não realmente são verdadeiras, e se baseia uma campanha política dentro desses princípios, em que se configura realmente a mentira, isto não é uma ausência total de ética? É sim. Aí você fere, sem dúvida nenhuma, uma regra básica. Eu acho que aí, além de antiético, sob o ponto de vista da política, é também imoral. Aí você sobe um degrau acima. Porque nem tudo que é antiético pode ser imoral. Perfeito. Né? Dependendo da ética própria de cada atividade. Exatamente. Né? Agora, é evidente que quando uma situação como essa, quando o indivíduo se elege, ou quando ele pratica a política com base em promessas falsas, mentiras, promessas que ele sabe que não vai conseguir cumprir, que não será possível, eu acho que aí há, inclusive, uma fraude eleitoral. A gente pode até entrar no campo da fraude eleitoral, que é quando você, por força das suas promessas, você leva o indivíduo a um engano em relação à sua pessoa. Seria quase que um estelionato eleitoral. É um estelionato eleitoral. Se a gente pega essa tipificação aí do Código Penal e traz para o Código Eleitoral. Mas em eleição, no sistema eleitoral, na legislação eleitoral, pode haver a fraude. E a fraude ela pode se dar de várias maneiras. Várias maneiras. Uma delas é essa, de você... o problema é que nos tribunais brasileiros, ao longo da nossa história, esses desvios de conduta, ou ações, como você gosta de dizer, antiéticas, eles nunca foram considerados como relevantes ou com a relevância a ponto de levar, por exemplo, à anulação de uma eleição. Não faziam isso. Agora, dada a experiência dos últimos anos, a negativa experiência dos últimos anos, a jurisprudência
da Justiça Eleitoral, especialmente dos tribunais superiores, do Tribunal Superior Eleitoral, ela deve ampliar sobremaneira a possibilidade de você, por exemplo, cassar um mandato, não é? Por abuso de poder econômico, que já está previsto na legislação, mas você também poder fazê-lo por fraude, e uma dessas fraudes você estende uma interpretação no sentido de que o sujeito que mente, que falseia, que faz você levar a acreditar em algo que ele não é, ou que ele não pode fazer, ou que é impossível de ser feito, que isso pode representar uma fraude e, por conta disso, até mesmo levar à perda de um mandato, por exemplo. Teríamos que mudar a nossa legislação, porque o presidente da República não pode ser processado por um crime ou por uma atuação errada, ou seja lá pelo que for, dentro do seu mandato, durante o seu mandato. Só por coisas que ou foram antecedentes, ou quando ele sair do poder, aí é que ele poderá responder. Isso não é um erro grave dentro da nossa legislação? Pois é, esse dispositivo está na Constituição Federal. Ele, quando foi colocado lá, ele funcionou como uma espécie de resistência, um muro de proteção ao exercício do mandato pelo presidente da República para se manter, ou dos presidentes, para a manutenção para uma estabilidade, para evitar que golpes que ele sofresse chamados da justiça constantemente. Então, quer dizer, considerando-se que elegeu-se presidente, ou presidente, mulher ou homem, né? Você tem 4 anos para governar sem ter que se preocupar com questões do dia a dia que antecedem fatos que foram anteriores à data em que você assumiu a presidência. No caso, por exemplo, do atual presidente, do Michel Temer, justamente essa questão, quer dizer, qualquer evento, qualquer situação que tenha ocorrido anterior à assunção dele no cargo, tem que ficar esperando até ele sair para poder prosseguir, exceto uma que pode afetá-lo, que é justamente, ou poderia afetá-lo, que é justamente a anulação da eleição que ele concorreu como vice. Por abuso de poder econômico. Por abuso de poder econômico. Processo que hoje tramita no Superior Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, e que, se eventualmente resultar na anulação da eleição, com a cassação da chapa, ele, a princípio, poderia sofrer a perda do cargo. Pois é, mas veja só, nos Estados Unidos, o Obama quase que foi derrubado porque disseram que a certidão de nascimento dele teria sido falsa, que ele não era cidadão americano nato. Aqui, a presidente anterior, que ocupava o cargo de presidente, disse que era formada, que tinha mestrado, doutorado, pós-graduação e outros títulos mais, só faltou dizer que era doutora honoris causa. E não aconteceu absolutamente nada. Essas mentiras que são perpetradas, que são ditas durante, inclusive, o exercício do mandato, não comprometem a credibilidade daquele que deveria ser, que é o mandatário supremo da nação e que deveria zelar pelo bom cumprimento das normas éticas? Sem dúvida nenhuma. É que nós vivemos num estado, Paulo, onde a justiça se faz hoje, tanto no campo da política como no campo do próprio Poder Judiciário, ela se faz muito por eliminação. Ou seja, nos Estados Unidos, o presidente da República, em geral, não comete atos, ou uma quantidade de atos tão ilegais ou antiéticos como aqui no Brasil. Realmente. Aqui a quantidade é grande, 10, 15, 20 situações que você considera ilegais. E que passa, né? E que fica então, seleciona-se as mais graves. Então, a gente está sempre na mais grave. Talvez se o Obama, nos Estados Unidos, tivesse abusado do... Um conjunto de obra tão grande. Exatamente, uma obra boa. Uma obra tão significativa quanto a da Dilma, por exemplo, do Lula, muito provavelmente eles iam escolher... Mas como não tem nada, uma só já é o suficiente. Já é o suficiente. Já é o suficiente lá. Os caras levam isso muito a sério. É uma diferença muito grande. É grande. De cultura, de ética, de entendimento da palavra ética, em que o candidato lá não pode mentir
sob pena dele perder, inclusive, o próprio mandato. E existe uma situação que é até anterior à perda do mandato nesses países, na Europa também é muito comum isso, é que quando surge uma situação que coloca a confiança do político sob suspeita, esses políticos, em geral, se antecipam e renunciam ou se afastam dos seus cargos. Pois é, né? A gente vê, aqui exemplo, não, eles lutam até a morte para manter os cargos. Pois é uma sede de poder incomensurável, né? A gente vê no Japão, por exemplo, um primeiro-ministro que foi pego em corrupção, faz um harakiri, se mata, desaparece de cena. Aqui insiste em voltar para o cargo. Eles não existe renúncia, você raramente, a não ser quando a renúncia é mais vantajosa. Ah, sim, para não perder o mandato. Eu não sei como que um político consegue sofrer acusações, como alguns sofreram, e sair pelas ruas, andar no aeroporto, Eles não têm, desculpe, vergonha na cara. Não tem escrúpulo nenhum. Olha, eu me lembro de uma coisa aqui, Paulo, que eu vou citar, eu acho que é comum, a maioria, 99% dos ouvintes devem ter passado por isso. Nós tivemos as nossas fases difíceis na vida, de dificuldades financeiras, todo mundo tem. Todo mundo tem. Aliás, hoje, atualmente... Estamos todos passando por ela. Tá todo mundo dentro dela. E eu tive uma época que era engraçado, porque eu tinha eu naquela época pagava aluguel, né? Isso, ainda era estudante de direito, e eu atrasei 2 meses de aluguel, não tinha realmente condições de pagar, né? E era um momento difícil para mim. Foi um pouco antes do plano do Sarney, anos 80. Eu lembro que a fase não estava boa, depois eu fui trabalhar na Selma e as coisas melhoraram. Eu consegui um emprego lá na GSL e as coisas melhoraram. Eu tinha vergonha de andar na rua. Eu ficava com a impressão que as pessoas estavam olhando para mim, ali, tá devendo ali. Ninguém sabia que eu estava devendo ali. Mas eu ficava preocupadíssimo com aquilo. Porque nós temos consciência das nossas responsabilidades, dos nossos deveres. Exatamente. E nos constrangemos por nós mesmos, por não estarmos podendo cumprir com aquilo. E isso acontece com a gente até hoje, né, Paulo? Pois é. Quando você tem uma... Não. Eles não têm isso. Não tem. É impressionante. O sujeito é levado à execração nacional. Os jornais todos noticiam, botam a fotografia dele. E você ainda vai para a TV e diz que não. E agora ficou uma coisa banalizada, porque são todos inocentes. Que não querem... Todos santos. Eu vejo a auréola na cabeça de cada um deles. Eu nunca vi. Sinceramente. É de descaramento. Desculpa o termo, ouvinte, mas não tem outro termo. É um descaramento ímpar. Ímpar. Eu acho que, não tem realmente precedente na história. Nós não temos um precedente como esse. Um outro detalhe importante, que é outra situação que a gente deduz desse quadro, é como essas empresas, como a Odebrecht e outras mais, como essa gente tinha poder nesse país. Exatamente. Eles estavam comandando o Brasil. Ditando normas. Eles estavam comandando o orçamento, meus amigos. Isso é uma coisa muito grave. Num outro país aí, se fosse isso num país onde as leis fossem diferentes, ia todo mundo para o pelotão de fuzilamento. Pois é, porque aqui no país vizinho... Eles invadiram... A empresa foi expulsa. Foi expulsa. No país vizinho aqui, exatamente, que não tem tanta moral assim, que não é tão primeiro mundo, não é nada. É um absurdo, Paulo, você imaginar que o Sr. Marcelo Odebrecht, aquele garoto criado, aquele playboy, porque ele é um playboy, embora um executivo, ele é um playboy, que aquele sujeito decidia coisas no Brasil que afetavam a vida da nação, das pessoas. Sem o mínimo escrúpulo. Sem nenhum escrúpulo. Então, eles formaram uma grande quadrilha de políticos. Uma gangue mesmo. Uma gangue. E olha, nós estamos na fase das revelações e dos desmandos na classe política. Já pegamos alguns tribunais de contas, como o caso do Estado do Rio de Janeiro. E vamos chegar mais além. Vamos mais além. Vamos falar sobre esse mais além. Vamos. Eu queria, antes, voltando aqui ainda ao problema de ético, como você vê o princípio ético do presidente do Senado Federal votar uma lei sobre a Previdência Social, se ele é um dos maiores devedores da própria Previdência Social? Que moral tem este homem
para fazer uma coisa dessas, hein? Nenhuma. Ele não tem, veja bem, ele não tem hoje condições políticas, ele tem legitimidade porque ele tem um mandato que ainda é legítimo, mas ele não tem condições políticas, morais e éticas para discutir, por exemplo, uma reforma na Previdência Social que vai afetar a vida de todos nós, não é? Não só pelo fato de que ele é um devedor ele não estaria da Previdência em causa própria? Em causa própria. E, além disso, pelo fato de que ele também hoje é citado como corrupto nesse processo da Lava Jato. Então ele é 2 vezes suspeito. Exatamente. Deveria ser impedido de fazer essa reforma. Mas eu não sei o que vai acontecer depois da Semana Santa, porque embora a lista que saiu essa semana já era esperada, e muitos nomes que estão ali, a nação brasileira já sabia que iam aparecer. Só não estão citados dentro da Bíblia. No resto eles estão em todos os lugares. Então, é provável que nós tenhamos surpresas na próxima semana, dentro do Congresso, porque os líderes eles estão em volta da mesa nesse momento. Eu estou sabendo, já há notícia de que eles estão conversando, numa tentativa de frear esse processo, porque agora pegou todo mundo, né? Não tem um partido político, ou se tem algum, eu não vi, mas todos têm políticos envolvidos na corrupção, ou na suspeita de corrupção. Você acha que há condições de se parar a Lava Jato ou qualquer outra dessas investigações? Eu acho que parar não conseguem mais, não. Eu acho que se parar... O povo aceitaria isso? Não, o povo não aceitaria, mas eu acho que vai haver... Eles vão criar... Os políticos são muito criativos. Ah, sim. São inteligentes. Eles vão criar alguma forma, quero crer, de fazer um pacto para minimizar o processo. É claro que o judiciário não vai participar disso, pelo menos não no grau de primeiro grau, por exemplo. Será, doutor? Será? Mas Daqui a pouco a gente fala sobre o judiciário. Isso, eu acho que está sendo estudado sim. Eu vi uma notícia hoje de manhã, dando conta de que haverá reuniões em Brasília dos líderes, porque hoje o Congresso estava vazio, não tinha ninguém. Já está todo mundo em casa. Mas os líderes estão lá e haverão reuniões esse final de semana, inclusive com o presidente Temer, e eles vão ter que tentar fazer alguma coisa, porque há uma situação aí que pode, inclusive, jogar mais lenha nessa fogueira, que é uma mobilização da população. Nós temos que lembrar aqui que em 2013, surpreendentemente, sem aviso, a população foi para a rua, combinou pela internet, foi todo mundo. Se nós tivermos um levante aqui, nesse momento, vai ser uma situação muito difícil, porque naquela ocasião nós ainda tínhamos as instituições mais ou menos, hoje não tem Congresso, está balançado, não tem Presidência da República, porque o atual presidente também não tem nenhum apoio político e popular, né? Isso não quer dizer que ele não tivesse que ter substituído a presidente, não é isso. Longe disso. O caminho seguiu, mas ele também não nos representa como deveria. É que infelizmente nós chegamos a um ponto que é o que tinha. Isso. Porque ruim com ele, pior com os que pudessem assumir a ausência dele. Exatamente. Então, há uma preocupação muito grande do que pode acontecer nos próximos dias. Eu achei interessante uma coisa, Paulo. Em que pese todo o movimento na rede social, eu estou sentindo de parte da população um calado, um silêncio. Eu tenho visto as pessoas, hoje, por exemplo, reparei muito isso nos lugares onde eu já fui. Sabe aquele movimento de olha um para o outro, sabe o que está acontecendo, viu o noticiário. Porque o brasileiro hoje ele sabe, não tem mais... lógico, hoje não tem mais como esconder. Não, todo mundo sabe. Mas as pessoas estão olhando umas para as outras, talvez esperando até uma oportunidade para de novo se manifestar para valer. E eu tenho preocupação com isso, porque a única coisa que nós não podemos deixar acontecer agora é perder o controle do país, porque isso aí vai ser ruim para todo mundo. Exatamente. Né? Por isso que hoje até escrevi um artigo, publiquei no Facebook e na rede social de um modo geral, onde eu coloco a seguinte situação. A melhor saída hoje seria todos esses políticos que foram citados ou renunciarem ou se afastarem dos seus cargos. Perfeitamente. Vamos falar sobre isso já no segundo bloco. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos voltando com o nosso programa Nós Servimos para o segundo bloco, segunda parte do nosso programa. Estamos entrevistando hoje o professor da Universidade Católica de Petrópolis, Dr. Henry Grazinoli, advogado conhecido aqui, militante político conhecido na nossa cidade. Dr. Henry, estamos falando também sobre ética. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Não existe a ética jurídica? Existe. Os magistrados não estão subordinados a esta ética jurídica? Sim, inclusive um estatuto da magistratura que prevê uma série de condições. Pois é, apesar do Tribunal de Contas da União não ser um órgão judiciário, eles não estão adstritos também a esta ética jurídica por se tratar de um tribunal? Sim, eles têm também um estatuto, eles têm leis estaduais e federais que regulam a atuação dos ministros e dos conselheiros. E como é que nós chegamos a um ponto onde dos 7 ministros, 5 estão indiciados na Operação Lava Jato? Aonde está a ética dessa turma? O Paulo, no dia seguinte à prisão, eles foram presos numa sexta-feira, 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 5 dos 7. Exatamente. Agora, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Alguns, inclusive, já eram, já tinham um nome bem conhecido na praça pelos seus trambiques, pelas suas falcatruas, pelos seus atos que denigrem a imagem de qualquer ser humano, né? E mesmo assim eram conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu, inclusive, há uns anos atrás, ingressei com ações de mandato de segurança contra eles, contra 3 dos 5 que agora foram presos. Na época me chamaram de maluco. Disseram que eu estava mexendo com o capeta, desculpa a expressão. Imagina. E eu obtive sucesso agora nos mandatos de segurança. O chifre está nascendo na cabeça deles. Eles estavam atuando contra interesses daqui de Petrópolis, claríssimos, interesses legítimos e legais. Então eu já, de certa maneira, conhecia, e eu acho que muita gente conhece, né? Você também faz essa provocação. Mas engraçado que eu cheguei no sábado de manhã no Rio de Janeiro e eu passei ele pelo centro. Eles foram presos numa sexta-feira de manhã. E eu passei justamente por ali, onde tem a sede do Tribunal de Contas, não é? Indo lá para o centro do Rio. E eu pensei o seguinte: meu Deus, eu nunca pude imaginar que um dia eu veria 90% dos conselheiros presos. Pois é, o que é absurdo. Né? Presos. A que ponto? Então, por mais que nós, advogados, saibamos que às vezes há exageros, sim, né? Injustiças, sim, não. Muitas vezes as pessoas... Um processo de depuração, às vezes elas até acontecem. Acontecem, juízes são seres humanos, lógico, promotores também, erram, interpretam de forma equivocada. Então por isso que existem uma série de garantias para as pessoas, para evitar ou para combater as injustiças. Mas, numa situação como a que nós vemos hoje na Lava Jato e seus afluentes, não é? A operação que levou à prisão dos conselheiros do Tribunal de Contas é afluente. Sim, né? Não. Então dificilmente você vai entender que o juiz cometeria uma injustiça tão grande, tão pecaminosa, a ponto de levar todos os conselheiros para a cadeia. Exato. Né? Então a gente acredita que de fato, e a gente tem acompanhado, existe consistência no inquérito. Sim, existem indícios e provas cabais sobre isso. Agora, evidentemente que a ética que se praticava no Brasil, principalmente nesses últimos anos, porque corrupção é coisa antiga. Sim, lógico. Mas nesses números é uma coisa... Aí não, institucionalizada é a primeira vez. Isso aí, exatamente. Quando você entrega, por exemplo, o Estado na mão de uma empresa privada e deixa ela comandar, como no Rio de Janeiro a FETransport, a Federação dos Transportes, que não vou nem citar o Odebrecht e outras mais, mas no Estado do Rio a FETransport. Então simplesmente você está terceirizando o Estado de uma forma indireta, na base da corrupção.
Exatamente. Você é eleito para governar e você não governa. Você é eleito para fiscalizar, você não fiscaliza. Você entrega essa atribuição para eles e recebe dinheiro. Foi isso que aconteceu. Exato. Então, nesse âmbito, eles tinham criado realmente uma ética própria. E a ética que funcionou até agora... Que maquiou tudo, né? É a ética do quê? Eu troco o poder que eu tenho por dinheiro. Eu fico rico. Agora, o que mais me impressiona nisso tudo, quer dizer, tanta coisa nos impressiona, mas um dos itens que me impressiona, Paulo, é que ao longo de todos esses anos, as instituições aqui no estado do Rio de Janeiro, que deveriam ter fiscalizado isso, não viram. Exatamente. Ou se viram... Fingiram que não viram. E algumas, Ou participaram. E algumas federais, me ocorre, por exemplo, o tal do COAF, que controla as movimentações financeiras das pessoas. Outro dia eu fui no banco sacar um dinheiro da minha conta, dinheiro que eu recebi legitimamente de uma fonte legítima, trabalho prestado, dinheiro que eu recebi da universidade. Fui sacar um dinheiro, aí a moça me perguntou, eu preciso botar para que é aqui? Ué? Eu falei, é mesmo? Mas como assim? Saques assim? Era um saque um valor um pouco maior. Eu disse, olha, mas que maravilha. Bota aí que eu vou comprar um carro. Eu falei com ela. Quer dizer, nós cidadãos comuns que estamos na média para baixo, nós somos fiscalizados. Exatamente. Se você bobear na tua declaração de imposto de renda, você vai. Agora, essa turma movimentou milhões, compravam cavalos. Tem um conselheiro aí que tem um Aras em Itaipava. Como conseguiam isso e ninguém via? Exatamente. Como é que pode? Os caras têm que ser muito bons. Muito. Deve existir algum banco que funciona em paralelo, nas sombras. Exatamente. Que movimenta o dinheiro desse. Todo esse dinheiro, porque não é possível que passe pelo Banco do Brasil, que passe pelo Banco Central, pela Caixa Econômica, COAF, pelo Banco Central, e ninguém veja isso. Eu lhe interrompi quando você ia falar a respeito da ética no judiciário, né? Você até chegou a dizer que existem hoje problemas ligados ao judiciário. Nós sabemos que alguns, que fazem parte inclusive do Supremo Tribunal Federal, lá estão por favores, porque não é outra coisa, porque aquilo não é concurso, não é nada, por favores dos chefes do executivo que os nomearam para ocupar aqueles cargos. Como a pessoa pode praticar a ética jurídica, a moral, se eles estão intimamente comprometidos? Você acredita que existe uma independência deles em relação a esses políticos que os nomearam? Eu não acredito na independência 100%. Se é que existe meia independência, então é igual aquela história do meio honesto, meia grávida. Eu não acho que exista 100% de independência. Eu não consigo ver isso. Aliás, Paulo, nós que atuamos nos tribunais superiores, volta e meia nos deparamos com decisões que, de fato, elas transmitem isso. Aí tem que separar o seguinte, eu não posso dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro A, ao dar o voto, ele quis beneficiar o ex-presidente. Eu posso dizer que o ministro A, quando deu aquele voto, ele, na verdade, confirmou o que ele já acreditava antes de ser nomeado. Exatamente. Porque quando o Lula escolhia o próprio Fernando Henrique, não vamos só falar do Lula, o Fernando Henrique, o Salles, todos os presidentes. Né? O Collor colocou o Marco Aurélio Mello, que é primo dele. Pois é. Né? O ministro Marco Aurélio que está lá até hoje. Exatamente. Né? Porque agora ele vai acabar sendo réu também novamente. Isso aí, vai. Então, veja, quando o ministro ele dá o seu voto, ele, na verdade, como ele foi indicado por aquele setor, aquela espécie de pensamento não ideológico, mas tudo aquilo que cerca, evidentemente que existe uma tendência a não ser isento. Veja, agora mesmo, o Temer acabou de nomear o ministro Alexandre de Moraes, não é? Exato. E o Alexandre de Moraes votou uma ação de interesse do governo federal, ele deu um voto a favor do governo federal, que é diferente do que ele escreveu num livro da autoria dele. Quer dizer, ele era louco ou passou a ficar? Exatamente. Quando ele era teórico, professor, ele escreveu, e eu tenho esse livro na minha casa, e muita gente tem, ele tinha uma tese a respeito daquele tema. Tese que ele mudou ao votar
nessa ação com o PM. Então, na verdade... Mudou? O que a gente pode entender que mudou aí nesse negócio? Aí muda o entendimento, é como eu disse ainda há pouco. Como ele foi governo, ele esteve governo, ele estava lá, existe uma situação no judiciário que é interessante, Paulo, é o seguinte, houve uma época no Brasil, e isso até muito recentemente, que a gente percebia que os juízes, eles tinham uma certa condescendência com o Estado, com o público, com a coisa pública. A condescendência, ela era no sentido de que quando se tratava de questões que afetavam o orçamento público, e isso era muito frequente, então a tendência era sempre ser favorável ao Estado. Mesmo que o agente estatal, que estava representando o Estado naquele momento, ele tivesse agido de uma forma ilegal, antiética. Negligente. Mas havia certa complacência. Não, mas ele fez isso, ele era o prefeito, a intenção era outra, o governador. Não, o presidente da República, na verdade. Isso existia. E isso levou muita gente a ter prejuízos por conta dessa postura. Vou dar um exemplo objetivo. A questão dos precatórios. Perfeito. Durante anos e anos, milhares de brasileiros que tinham dinheiro para receber dos cofres públicos foram prejudicados, alguns morreram sem receber, porque os políticos não pagavam os precatórios e os tribunais sempre foram complacentes, dificilmente mandavam prender, dificilmente caçavam mandato por conta dessa situação. E que está na lei. E que está na lei, na Constituição. Ninguém está inventando não. Isso. Então, essa complacência que eu percebi, que muitos de nós percebeu ao longo desses anos, ultimamente, dada a revelação dessa figura do corrupto, que antes era uma coisa que, não, eu sei, mas não vi, talvez, agora o corrupto ele aparece, tiram a roupa e mostra nu, não é? Essa figura que está depenando o país e destruindo nossas instituições, os juízes começam também a mudar um pouco a postura e começam a ver que, na verdade, nem sempre o interesse do Estado pode vir à frente do interesse individual. Você acha que foi isso que aconteceu com o Fachin? Ah, com certeza. Bem colocado esse exemplo. O Fachin é o exemplo típico. Se fosse numa outra circunstância, num outro Brasil, essa lista jamais teria esse tamanho. Talvez nem tivesse saído. Exatamente. Talvez nem tivesse saído. Porque ele ia entender, não, o Caixa 2, isso aí é normal, todo mundo faz, vamos deixar para lá, vamos criar um argumento. Hoje ele não pode fazer mais isso. Não pôde fazê-lo. Agora, nós temos que aguardar, porque a lista de Fachin atinge políticos. E não acabou não, né? Não, mas vem lista por aí e ela vai atingir 100%, de certeza, vai atingir setores do Poder Judiciário e até do Ministério Público. É isso que eu queria lhe perguntar também. Porque quando nós vemos que alguns atos já foram até objeto de ações e o Poder Judiciário ou se omitiu ou deu parecer contrário, isso também não os envolve dentro deste mar. Desculpa, mas não tem outro termo. É um termo que foi muito usado aqui em Petrópolis, mas que a gente vai voltar a usar. Este mar de lama, né, que está graçando aqui dentro do nosso país. Ah, não tenha dúvida. Nós não podemos, até por uma questão de lógica, a gente não vai ser irresponsável, e aqui não estou fazendo acusações. Não, lógico. Mas nós, por uma questão de lógica, não podemos entender que esses corruptos fizeram o que fizeram, por exemplo, no estado do Rio, e que saíram esse tempo todo, escaparam como? Porque houve algumas denúncias. A gente sabe da existência de processos. Não é? Por exemplo, eu cito sempre a Federação dos Transportes do Rio de Janeiro, já não é de hoje que pairam sobre eles uma série de denúncias. A Secretaria de Saúde idem. A Secretaria de Saúde, nós tivemos escândalos, inclusive envolvendo gente aqui de cima. Com ambulâncias, com uma série de coisas. Exatamente. Né? E era gente daqui. E era sempre assim, aquela apuração pontual. Né? Quando acontecia a apuração, ela era pontual, fica ali, não abre. Né? E nesse particular, eu acho que a Lava Jato ela inova, porque nem o Mensalão fez isso, podia ter feito. Mas no Mensalão eles também estabeleceram uma fronteira de apuração. Porque já na época do Mensalão,
a investigação já poderia ter se estendido. Sim, lógico. Mas eles conseguiram. Ele ainda era Lulinha, Paz e Amor. Exatamente. E por conta disso, essa influência do espírito político do tempo e do momento impediu que se avançasse. Hoje esse espírito não tem mais. Acabou. Então a Lava Jato... o lobo que está debaixo da pele de cordeiro. Não tenha dúvida, a Lava Jato ela vai mais longe ainda. E aí entra aquela história, meu Deus, mas quanto sofrimento, isso não acaba nunca. É bom que seja agora, tem que ser depurado. Tem que depurar tudo isso. O máximo possível, e seja em que instituição for, porque tem uma coisa boa nisso aí, Paulo, eu acho. Veja, em que pese todo esse mar de lama, como você bem se referiu, a verdade é que depois de passar tudo isso, quem sobreviver... Quem ficar, seja na política, seja no executivo, no legislativo, ou no judiciário, ou em qualquer instituição brasileira, vai se valorizar. E nós vamos ter, de fato, vamos dizer assim, ou a gente espera ter uma condição muito melhor, que o Estado nosso seja mais eficiente, menos corrupto, e que, se de fato o recurso público seja utilizado para o bem da sociedade. Para o bem, com parcimônia e para o bem da própria, exatamente, do próprio cidadão. Agora, a reforma política, esse voto de lista, isso não é imoral ao ponto máximo de se elegerem somente esses que estão no poder? O voto de lista, da forma como esse projeto... tem que ir para a rua, não tem? Vai ter que reagir. Tem que reagir. Esse voto de lista, da forma como ele está sendo colocado hoje, não tem a menor dúvida que é uma tentativa do Legislativo de salvaguarda daquele pessoal que está envolvido, sem dúvida nenhuma. Da forma como ele está posto hoje, não tem outra. Nós temos exemplos de voto de lista. Por exemplo, a Inglaterra praticou e pratica um voto de lista, mas lá o sistema é bem diferente. Quer dizer, o voto é mais valorizado. A lista lá não é para esconder nomes. Exatamente, ao contrário daqui. É para valorizar o voto distrital, regional, tal, etc. Então, esse modelo que eles estão apresentando aí é um perigo, é uma afronta, é mais um desafio. Mas eu tenho a impressão, Paulo, que assim como a reforma da Previdência, mas aí é palpite, se bem que ultimamente, né, no Brasil a gente erra mais do que acerta. Sim. Porque a gente sempre tem palpite pro bem, né? Aí acontece o contrário. Pois é, que a mente perversa é do lado de lá. Do lado de lá. Eu acho que, dado o ambiente ruim que está no Congresso hoje, eu não sei se eles vão ter condição de votar a reforma política ou a Previdência. Se tiver que votar, eu acho que de 1 a 10 a reforma política eles votam. Eles vão conseguir. A da Previdência eu tenho dúvida se vai passar. Ou se vai ser votada agora. Eu acho que tem que haver um clamor popular muito grande, tem que haver... o povo não pode ficar se envolvendo com aspectos extra-palacianos, porque o que está acontecendo lá é o futuro nosso. Nós não podemos estar... A imprensa às vezes tende a desviar a atenção do povo para um problema particular, para um problema de um ator, para um problema de um BBB da vida, de um não sei o quê, e com isso eles vão ganhando terreno e vão fazendo o que bem querem. Nós temos que estar de olho vivo, a população tem que estar acesa, de olhos bem abertos, para que a gente possa acompanhar este procedimento do Congresso Nacional. E nesse particular, eu acho que o rádio, a televisão, os meios de comunicação tem um papel fundamental nesse momento. Não dá para a gente ficar... eu acho que quando alguém chega diante do microfone como nós aqui, nós não estamos fazendo nesse momento política partidária, nós estamos fazendo uma política para o Brasil. Longe de nós, porque nós reconhecemos que em todos os partidos políticos tem gente que existe uma unanimidade nacional hoje. Exato. O sistema fracassou. Você acha que hoje nós teríamos condições de ter líderes que possam realmente receber o voto do povo brasileiro? Eu não vejo. Sinceramente eu não vejo. Neste quadro que está... Eu vejo assim, embriões, nomes, 2 ou 3 nomes, 4 nomes, mas são muito regionais, são muito setoriais. Não é? Então, a gente tem visto alguns líderes se destacando, alguns que andam pelas ruas e são aplaudidos, porque tem gente sendo aplaudida. Tem gente sendo vaiada, mas tem gente aplaudida, né? Mas eles são muito ainda regionais e setoriais. Uma liderança no âmbito de Brasil,
no momento eu não consigo enxergar não, Paulo, sinceramente, o que é muito ruim. Nosso estado do Rio tem algum político? Não, o estado do Rio. Você não tem uma pergunta mais fácil? Quando for assim, você me avisa antes. O que você vai. Não, eu tinha que. Essa, se cair no vestibular, reprova todo mundo. Não tem, eu não consigo enxergar. Né? Pode ser que ele exista. Que nós chegamos, meu Deus do céu. E outra coisa, esse líder pode ser que ele exista. Eu peço até desculpa se ele existir. A esse líder que está me ouvindo agora, que não se encaixa nessa bandalheira, nessa bandalha que está aí, eu peço desculpa, mas eu não o conheço. Eu não estou lembrando do seu nome agora. Também não, porque está muito difícil. Tá difícil. As eleições estão se aproximando, nós temos eleições ano que vem e a gente não vê um quadro que realmente possa dizer assim, bom, o Estado do Rio pode ser representado por este indivíduo que tem um papel, assim, aparentemente, pelo menos, nos leva a crer que ele possa ser um cidadão cônscio das suas responsabilidades políticas, probo e que possa fazer uma gestão eficiente para salvar esse Estado falido, né? Literalmente falido. Agora, eu queria entender uma coisa. Quando o atual governador do Estado foi a Brasília decretando o estado de calamidade financeira que está o Estado, ele lá não se comprometeu a não fazer isenções fiscais, etc., para determinar, para qualquer coisa, a fim de que ele consiga o dinheiro? Ele prometeu ao presidente, olha a promessa. Ele prometeu. Como é que ele agora dá a isenção de 500 milhões para a Ambev? Mas ele é político, Paulo. Ele promete, mas não cumpre nem entre eles. Mas, meu Deus. E a Ambev já colocou que se não sair a isenção, eles não vão abrir a fábrica lá em... Acho que era em Maricá. Mas que não abra o raio da fábrica, meu Deus. 675 milhões aquela isenção. Pois negócio de doido. Quantos funcionários? 200? Empregados? Qual será? Vamos dividir isso pelo salário de cada um, para ver quanto que eles vão custar a nós, fluminenses. Apesar de eu ser Flamengo, hein? Mas fluminenses do estado do Rio, nascidos, moradores no estado do Rio de Janeiro. Apesar de sermos fluminenses, flamengos e vascaínos. Exatamente. Mas olha aqui, a Ambev, você citou a Ambev, hoje você só está mexendo em vespeiro. Olha só, a Ambev, tá assustado. O histórico da Ambev, essa grande empresa brasileira, a gente se orgulha, são brasileiros que são donos e hoje controlam a maior empresa de produção de cerveja do mundo. Eu orgulho pra caramba, tudo bem. Só que tem o seguinte, a Ambev tem um histórico, Paulo, de peregrinação das suas fábricas por lugares no Brasil onde se concedem isenções. E eles fazem isso, nada pelo Rio Grande do Sul, depois agora estavam querendo abrir essa fábrica grande aqui no Rio, mas as últimas notícias dão conta de que a Assembleia Legislativa do Rio não vai aprovar essa isenção fiscal. Isso é um descalabro. E o presidente da Ambev já disse, eu vou para outro lugar. Pois que vá. Vai para o raio que os parta. Agora, nós não podemos ficar aqui realmente sustentando uma empresa do calibre dessa. Não, e outra coisa, Paulo, olha aqui, agora, brincadeira à parte, meus amigos. Em qualquer lugar do mundo, quem paga impostos são os ricos, não são os pobres. Exatamente, aqui é o contrário. Isso aqui virou o contrário. Exato. Nós é que sustentamos eles viverem na babesca. Nós adoramos os ricos, nós queremos ficar ricos também. Nós que pagamos champanhe na França. Não, exatamente. Pagamos, nada contra a riqueza. A riqueza é a coisa mais maravilhosa. É uma das maravilhas. Que todos sejam. Isso. Agora, o rico tem que pagar imposto, porque o pobre não tem como pagar. Aí nós criamos aqui no estado do Rio uma situação onde os ricos passaram a ter incentivos fiscais para dar meia dúzia de empregos. Nós estamos vendo aí agora, eu frequento muito Três Rios, nossa cidade vizinha aqui, minha esposa é de lá, e eu também tenho negócio lá e tal, e cliente. Três Rios está na penúria. A maioria das fábricas... Graças aqui. O estado do Rio concedeu as isenções, Três Rios também um monte de incentivos, as fábricas foram para lá, mas na primeira crise econômica que surgiu, começaram a fechar. Fecharam várias empresas lá, várias, e já há um desemprego imenso em Três Rios. Então, isso aí é castelo construído com base de isopor, isso não funciona. E o capital especulativo, ele é assim mesmo.
Então você tem que estabelecer regras claras, e os ricos têm que pagar imposto, e o Estado tem que cuidar dos pobres. É assim que funciona. Dá para receber o tributo do rico e prestar os serviços para a população pobre que precisa do Estado. Eu fico ouvindo às vezes e lendo nas redes sociais uma coisa que me assusta muito. Eu vi outro dia um indivíduo dizendo: o presidente pode ter feito tudo isso, mas ele fez o Bolsa Família. Ora, mas peraí, eu não estou conseguindo entender uma coisa. Quer dizer que você faz um benefício social, e por isso você tem o direito de roubar o quanto você quiser? É assim? Essa é a lei? Pois é, tem sido frequente esse comentário, eles falam isso. Isto é ético? Isto é moral? Veja, eu fiz, eu posso roubar, né? Exatamente. O roubou, mas faz. Não pode. Temos que acabar com isso. Temos que mudar essa Nós temos que mudar essa situação. Pois eu não estou na lista da corrupção, então eu sou bom. Também não. Também não é assim. Calma lá. Não faz mais por sua obrigação. É sua obrigação. E o fato de ter criado programas sociais que não serviram para nada, porque se eles estivessem até hoje sustentando a economia, a gente ainda estava falando bem, nós já estamos falando mal porque não funcionou. Mas isso não explica e não justifica e não dá autoridade nem autorização para essa roubalheira. Exato. Pior é o político que ainda diz que aquele que não está na lista do Janot não é um político conhecido, não é um político influente. Que é isso? Exatamente. A que ponto que nós chegamos? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que eles deviam estar chorando, porque aí está. Hoje eu vejo uma situação, por exemplo, no Congresso Nacional, Paulo, que é a seguinte: o que adianta o deputado ou o senador chegar e dizer assim, tá vendo, eu não estou na lista. Aí eu pergunto a você, mas vem cá, o que você fez lá dentro, sabendo de tudo isso que estava acontecendo, para lutar contra isso? Não fez nada. Porque também foram omissos. A omissão também é um grande crime. Sim. Por isso o povo tem que ir para a rua quando achar que é necessário, tem que abrir a boca e gritar, porque sendo omissos nós estamos compactuando com tudo aquilo que está acontecendo. É isso aí. Eu não me lembro de ter visto nenhum dos deputados que a gente conhece, os federais aqui da nossa região, por exemplo, levantar questões de corrupção dentro do Congresso. Eles não estão na lista, tem um aqui que outro dia escreveu lá na rede social, eu não estou na lista, que bonito. Mas todo mundo sabia o que estava acontecendo. E você, com a sua imunidade parlamentar, por que não foi lá para a tribuna denunciar? E apontou o dedo. Ficou com medo? Ficou com medo do Cunha, ficou com medo do sei o quê. Então, na verdade, todos eles são responsáveis. Os 500 e todos os 500. Todos eles. Porque se o cara diz, não, mas eu não estou na lista, você não está na lista, mas você sabia o que estava acontecendo. Exatamente. Porque se disser que não sabia, não serve para ser parlamentar. Porque todo mundo sabia lá dentro. Exatamente. Então não serve nem para isso. Fiscalizando a altura do cargo que exerce. Exatamente. Eu acho que essa justificativa, esse argumento, eu até escrevi na página dele lá, falei assim, amigo, desculpa, gosto de você, te admiro, mas isso não é justificativa. Exatamente. Doutor Henry, infelizmente estamos em cima do horário e eu não posso mais ultrapassar aqui o meu tempo, porque o Joenes já está brigando comigo, sabe? O Joenes briga comigo, diz, não pode, briga. Paulo, não pode. Então vamos terminar o nosso programa agradecendo a participação sua aqui no programa e os nossos microfones para a sua despedida e suas considerações finais. Bem, agradecer, evidentemente, sempre a oportunidade de estar com você e com os ouvintes da Rádio Imperial, mas eu queria fechar dizendo o seguinte: nós estamos na semana em que relembramos, como disse no início, o Calvário, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos do mundo todo celebram isso. E remetendo à cerimônia do lava-pés, onde Jesus lava os pés dos apóstolos, né? Dando para o mundo uma mensagem de que, na verdade, os líderes, os comandantes, aqueles que são responsáveis, que recebem o dom de Deus de liderar, eles têm que cuidar dos comandados. Eles têm que ser humildes diante do povo, daqueles que eles comandam. E se não lavar os seus pés, como aquele simbolismo do ato de Jesus, mas que tivessem a hombridade, e aí eu retorno a uma frase minha ainda desse programa, tivessem a coragem de dizer: eu não tenho condições de continuar aqui, eu vou me embora, renuncie, saia, abandone o espaço, pratique, pelo menos nesse momento, um gesto de respeito aos seus comandados.
Os verdadeiros líderes deviam fazer isso. E que Deus nos ajude, assim como Jesus ressuscitou no domingo, que o Brasil ressuscite logo, porque nós estamos sofrendo muito com tudo isso. Muito obrigado, doutor Henry. Suas palavras não precisam de acréscimo. Faço das minhas as suas palavras. Agradeço aos nossos ouvintes a atenção dispensada ao nosso programa. Quero agradecer ao William na técnica e dar um abraço também ao Augusto, que lá no meio da serra, que nos escuta toda semana. Desejando a todos os nossos ouvintes uma feliz Páscoa. Que essa Páscoa seja, como bem disse o doutor Henry, um renascimento do nosso país. Que renasça, através da Páscoa, o espírito realmente que deve nortear o brasileiro, que é um povo bom, um povo de índole pacífica, um povo de índole onde o amor sempre predominou. Que essas coisas que estão acontecendo no nosso país sejam apagadas e desapareçam do cenário nacional e que nós possamos voltar a viver com paz, tranquilidade, dentro de um cenário realmente que é aquele auriverde pendão da minha terra. A todos Amém. Uma boa Páscoa, um feliz final de semana e voltamos na semana que vem com o nosso programa aqui mais uma vez. Um abraço a todos. Fui.